Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de comédia romântica chamado Not Suitable for Children. Alerta de spoilers a seguir. O filme começa em uma festa de bebedeira selvagem. Somos apresentados ao protagonista, Jonas, um homem descuidado e hedonista que tem 20 anos. Ele vive em uma república com seus colegas de quarto, Gus e Steve. Juntos, eles costumam fazer festas em casa toda semana. Em uma dessas festas, a energia elétrica se desliga, porque Jonas esqueceu de pagar a conta de luz. Foi a sua terceira e última notificação. E sob tais circunstâncias, o trio decidiu anunciar que a festa tinha acabado. Mas graças à atitude inteligente de Jonas e ao apoio do seu vizinho, a festa estava de volta aos trilhos. Jonas conseguiu convencê-lo no último minuto a fornecer à festa um pouco de eletricidade, em troca de $500 e uma garrafa de vodka. A música alta, o álcool e a erva estavam de volta, com o fundo cheio de luzes vermelhas e verdes que mudavam de cor. O insaciável animal de festa, Jonas, pediu para que o evento continuasse até a hora do almoço. A música sacode as janelas e o trio salta no ritmo da batida. Era o momento da sua vida. Na festa, Jonas encontra sua parceira de sexo casual, Becky. Então eles se retiram para ir ao seu quarto, passar alguns momentos íntimos juntos. Eles estão totalmente envolvidos quando Becky nota um caroço nos testículos de Jonas. Jonas, que passou toda a sua vida em torno de festas e sexo casual, de repente se vê preocupado com uma doença que pode ser mortal. No dia seguinte, na clínica médica, após um check-up regular, o médico revela que Jonas tem câncer testicular. A boa notícia é que o câncer está em seu estágio inicial e supõe-se que Jonas tem uma recuperação de 100% após a cirurgia. Jonas fica aliviado depois de ouvir as suas palavras, mas há algumas más notícias esperando por ele também. O médico continua lendo seu relatório. Para deter a propagação do câncer para outras partes do seu corpo, eles têm que remover um dos seus testículos a tempo. Assim, o tratamento o tornará infértil, acabando com qualquer esperança que ele possa ser pai no futuro. Então o médico sugere que Jonas use um banco de esperma, caso ele queira ter filhos após a operação. Jonas concorda e termina todos os procedimentos na clínica. Quando Steve volta para casa depois do trabalho, Gus o informa sobre a condição de Jonas. Steve pede a ele que informe a sua irmã sobre a condição, mas então o trio percebe que eles têm uma festa marcada para a próxima sexta. Jonas permite que eles mantenham a data inalterada, não querendo explicar a sua condição para os outros amigos. No dia seguinte, Jonas vai ao encontro da sua namorada Ava, mas volta para casa sem falar com ela. Jonas quis compartilhar a notícia com ela, mas não teve coragem de fazer isso. Eles tinham terminado há menos de 6 meses e combinaram uma regra de ficar sem contato durante pelo menos 6 meses. Enquanto isso, Jonas recebe uma ligação do banco de esperma e a enfermeira explica que ele faz parte de uma pequena porcentagem de homens cujos espermatozoides não podem ser congelados por causa de certas complicações biológicas. Roubado da sua única chance de começar uma família no futuro, um potente instinto paternal dentro dele se manifesta, o que reduz o seu foco a um ponto preciso: encontrar uma mulher disposta a dar à luz ao seu filho, antes que a operação que salvará a sua vida o torne infértil. Neste ponto, Jonas começa sua jornada extremamente incômoda de encontrar uma mulher para carregar o seu filho. Há poucas semanas da cirurgia, Jonas começa a folhear as suas candidatas para encontrar a combinação perfeita. Ele começa com Ava, indo encontrá-la em uma cafeteria local, mas ela fica enojada com Jonas por tê-la contatado antes dos 6 meses, então ele a corta da lista. Em seguida, ele tenta convencer Becky a ajudá-lo a se tornar pai, mas ela o rejeita depois de afirmar que nunca pensou nela e em Jonas como um casal. Claramente, as suas tentativas não correm muito bem, mas há um porém. Jonas não disse às meninas que tinha câncer de testículo. Talvez ele não quisesse mostrar a elas que estava tão desesperado para ser pai. Em seguida, Jonas volta para o médico para pedir mais tempo, então ele consegue mudar a sua operação para 3 semanas mais tarde. Seu apetite, antes insaciável por viver a vida e festejar até a hora do almoço, caiu. Agora o seu desejo primordial é fazer um bebê, que será uma pequena parte dele. O que importa é que ele se torne um pai de qualquer maneira possível. Enquanto isso, Gus e Jonas percebem que a realização de eventos poderia ser o trabalho deles. Eles se lembram do dia em que o trio conseguiu continuar com a festa depois que a luz se esgotou. Naquela época, até mesmo os convidados se ofereceram para ajudar a pagar a conta. Gus percebeu que os 3 podiam ganhar um salário semanal com a realização das suas festas. A ideia acabou sendo um sucesso, e Jonas recebeu o seu primeiro salário semanal, de mais de $700. Enquanto isso,
Jonas começa a fazer uma lista de mulheres com as quais ele teve um relacionamento, significativo ou não, na esperança de que uma delas tivesse um tic-tac de relógio biológico com a mesma taxa ensurdecedora que a dele. Enquanto isso, seu companheiro de casa, Gus, permanece contrário a ajudar Jonas nessa busca e pega a lista de todas as meninas. Ele liga individualmente para diverti-las sobre a condição médica de Jonas e as suas verdadeiras intenções. Como resultado, Jonas é rejeitado por cada uma das mulheres da sua lista. O que começou com uma busca sensata para encontrar uma mãe para o seu filho, acaba sendo algo que arruína tudo o que Jonas mais amava. De alguma forma, Jonas fica sabendo disso, ele perde a calma e pede a Gus que fique fora do seu caminho. Steve sugere a adoção e Jonas investiga o assunto, mas logo descobre que para ser um candidato à adoção, você precisa ter um histórico de saúde limpo, e ele tem câncer. Depois de não ter tido sorte, Steve sugere que Jonas tente um acordo com uma mulher, então ela lhe conta sobre um casal de lésbicas que trabalha no seu escritório. Elas estão procurando um doador de esperma, e para ajudar Jonas, Steve as convida para uma reunião. Enquanto isso, Gus fica sabendo sobre este acordo e fica furioso com Steve por ajudar Jonas, mas no final ele tem que aceitar. Durante a entrevista, Jonas não sabe o que dizer enquanto explica a verdadeira razão para sua situação desesperada. Além disso, ele expressa sua relutância em fazer o processo biológico real. Esta conversa acaba tornando a reunião bastante embaraçosa e desconfortável. Naturalmente, os comentários feitos por Jonas viram a reunião contra ele, e o casal recusa a oferta. No dia seguinte, Jonas assume a responsabilidade de tomar conta da sua sobrinha e do seu sobrinho, e Steve junta-se a ele com a tarefa. Enquanto ficam de babá, eles entram em uma conversa. Steve consola Jonas e o aconselha a seguir em frente. Mais tarde, enquanto eles se preparam para voltar para casa, Steve pega uma das crianças no seu colo. A inocência e a pureza da criança conquistaram seu coração, e Steve, que não tinha interesse em experimentar a maternidade cedo, de repente sente vontade de ter um filho. Mas de alguma forma ela conseguiu superar essa sensação e sugere outra mulher a Jonas. Ela quer ter um filho, mas não é casada, então Steve marca um encontro com ela. A reunião se revela frutífera em comparação com as anteriores, mas ainda assim é decepcionante. Embora Jonas vá para casa com ela, ele não dorme com ela. A razão é que o álcool em excesso o deixou bêbado e ele não conseguiu se animar. Jonas fica frustrado. Ele discute com Steve, que até estava disposta a ser mãe do seu filho, mas depois disso ela não quer mais intervir com sua escolha de carreira, amigos ou namoradas. Então ele acrescenta o fato de que daria tudo, até a sua casa, a mulher disposta a ter o seu filho. Steve começa a gostar da ideia de um acordo e avisa acidentalmente a Jonas que ela estaria interessada no assunto, mas ela envia Jonas para fora do seu quarto para pensar sobre isso por um tempo. No dia seguinte, em seu escritório, ela se apaixona novamente por um bebê e começa a pesquisar sobre o ciclo de ovulação. Na festa de fim de semana, Steve fica em seu quarto com a desculpa de que está sofrendo de uma enxaqueca. Jonas a chama e lhe diz que daria qualquer coisa se ela carregasse a criança. Na manhã após a festa, Jonas recebe uma mensagem de texto de Steve pedindo que ele venha ao seu quarto. É revelado que Steve ficou acordada a noite inteira escrevendo um contrato relativo ao seu acordo com Jonas. Quando ele chega ao quarto dela, ela lhe entrega os documentos. Então, Jonas lê todos os termos e condições do acordo e o assina silenciosamente. Steve o informa que eles têm uma janela de 4 dias, na qual ela estará ovulando, antes de seu período entrar em vigor. Eles reservam um quarto em um motel barato durante os 4 dias antes da operação de Jonas. Eles planejam fazer sexo artificial porque Steve não quer fazer sexo de verdade com o seu melhor amigo, temendo que isso arruinaria a amizade. Mas de volta ao motel, ao praticar uma demonstração simulada do processo real, Jonas acidentalmente quebra a seringa. Eles vão até a farmácia, mas encontram todas as lojas fechadas. Steve sugere esperar por mais um dia, mas Jonas fica frustrado. Olhando para sua condição, Steve finalmente desiste e concorda em fazer o processo natural. Após algumas conversas incômodas, eles começam o negócio de fato, mas no meio do processo, após algumas colisões de narizes e cabeças, Steve fica mais consciente e sugere construir o processo lentamente. Logo, eles superam a estranheza e ficam íntimos com o tempo. Eles fazem sexo e durante o resto dos 4 dias, eles se encontram no motel, fazem o que tem que fazer e depois vão separados para casa para que Gus não perceba. No 5º dia, Steve acaba ficando menstruada no trabalho. Ela liga para Jonas e pede que ele a encontre depois do seu expediente. Eles se metem numa briga. Steve afirma que estava feliz quando chegou o seu período e confessa que estava em dúvida sobre este acordo. Jonas vai embora
Steve está ausente na festa naquela noite, mas Gus liga para Ava, que chega à festa. Ava encontra Jonas e o culpa por não contar a ela sobre o câncer, então ela se oferece para carregar o seu filho. Jonas e Ava se retiram para o seu quarto para fazer sexo, mas Jonas se retira no último momento porque percebe que está apaixonado por Steve. Jonas sai para ir procurá-la, esperando que ela esteja em casa, enquanto Ava fica em seu quarto. Ele encontra Steve, mas ela percebe que Ava está no quarto de Jonas e se afasta, sentindo-se traída. Enquanto isso, a polícia chega para impedir a festa. Jonas alcança Steve e confessa o seu amor, mas ela não o escuta e vai embora. Na manhã seguinte, a irmã de Jonas vem buscá-lo para a operação. Jonas está triste no início, mas Steve aparece para lhe dar seu apoio moral. Ela pede desculpas pela noite anterior e pergunta a Jonas se as coisas que ele disse na outra noite eram realmente verdade. E Jonas concorda na frente de Gus, que nunca suspeitou de nada acontecendo entre eles. Steve diz que acha que Jonas daria um grande pai e que eles deveriam procurar doadores de esperma quando quiserem ter filhos. Então eles se beijam e Jonas é levado para a sala de cirurgia. O filme é um exemplo de como pessoas reais reagem quando se deparam com uma situação assustadora como um câncer. Obrigada por assistir, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.